a live, mas vai ficar assim mesmo, tá certo? Depois, se alguém quiser assistir a transmissão da palavra, ele assiste pelo vídeo que vai ficar salvo, tá certo? Eu peço que, se você estiver aí com a Bíblia digital ou a Bíblia física, você vai abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e versículo 26, certo? Se alguém quiser comentar aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu vou fixar aqui o comentário para quem vier assistir depois, tá certo? Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Versículo 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto da Bíblia, ele é poderoso. Se você entender esse texto da Bíblia em particular, você vai entender muita coisa da Bíblia. Aqui fala do Criador e da criatura. Aqui fala do Criador e da criatura, da coroa da criação, a criatura mais importante. Você sabia que Deus, quando escolheu, quando decidiu criar o mundo, criar as coisas, criar o universo, dentre todas as coisas que Deus criou, até mesmo anjos, a coroa da criação, a criação mais importante para Deus é o ser humano? Eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia, ela fala em diversos textos que o ser humano, embora sendo pecador, embora sendo isso que nós conhecemos, mal, ruim, ele é a coroa da criação de Deus, ele é a criação perfeita de Deus. É claro que nesse momento aqui o homem ainda não tinha experimentado o pecado, mas o ser humano, mesmo estando em pecado, mesmo sendo pecador, ele continua tendo a imagem de Deus. O Salmo 8, e é importante que você observe esses textos, porque eles nos dão uma compreensão bem mais ampla do que é o ser humano. Salmo 8, versículo 5 diz assim, versículo 4: Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Está falando do homem. E deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Eu não sei se você já percebeu, o ser humano ele tem uma capacidade que nenhuma das criaturas tem. O ser humano ele cria carros, ele cria casas, ele cria comunicações. O ser humano ele tem a capacidade de aprendizado. O ser humano tem a capacidade de decisão. O ser humano tem a capacidade de raciocinar. Isso as outras criaturas não têm. Então isso revela a importância no projeto de Deus que o ser humano tinha, que ele ainda tem, embora essa imagem esteja manchada. Nós sabemos que através do pecado o ser humano perdeu, não por completo, mas perdeu um pouco desta imagem. Tudo que ele faz agora é para o mal, é para o pecado, é para a destruição. Se o ser humano ele cria algo, a intenção por detrás disto é o pecado, é a maldade, é para destruir o outro, é para acabar com o outro, é para desonrar a Deus. Isso devido ao pecado. Mas nós sabemos que o plano de Deus não pode ser frustrado. O plano de Deus não pode ser acabado sem que ele seja completado, sem que ele seja terminado. E o que é que acontece dentro deste plano? É por isso que eu digo que para você entender a Bíblia, você precisa entender Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Porque em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 está incluso todo o plano de Deus. No capítulo 1, lá no final do capítulo 1, no versículo 31, diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Não era bom, era muito bom. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, nós precisamos ter cuidado, porque há uma teologia, há um ensino aí que diz que Deus é o criador do mal, que Deus foi quem quis que o homem caísse, que o homem pecasse. Mas a Bíblia diz que Deus
Em Deus não existe sombra de variação. Deus não quer que o homem morra em seus pecados. Tudo que Deus fez foi bom. Deus ali construiu tudo para que o ser humano vivesse em paz, vivesse próximo a Ele. Porém, o ser humano sempre inclinado ou sempre inocente no seu modo de agir, resolveu pecar, resolveu desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que através de Adão todos pecaram, todos foram destituídos, todos estiveram longe de Deus por causa desse pecado. E agora, como é que isso se aplica nas nossas vidas? Se o homem está em pecados, se todo o desejo do ser humano é para o mal, como é que eu e você podemos nos tornar novamente, ou podemos retornar ao plano original de Deus? Só existe uma forma desta volta, só existe uma forma de retornarmos ao plano original de Deus. É através de Jesus Cristo. Paulo diz que Jesus Cristo é a exata imagem do Deus invisível. O autor aos Hebreus disse que ele é a expressão exata do ser de Deus. Paulo diz que o propósito da salvação do homem é para que ele seja transformado conforme a imagem do Filho de Deus. É só quando nós somos parecidos com Cristo que nós estamos novamente no plano de Deus. É quando eu e você parecemos com Cristo que Deus olha para nós e vê em nós o seu Filho perfeito. Daí vem a justificação, daí vem a salvação, daí Deus olha para nós com olhar de amor, porque Ele vê em nós a humildade de Jesus Cristo. E eu quero aqui já relembrar, nós estamos falando sobre a imagem de Deus. Você sabia que mesmo o ser humano sendo pecador, ele tem algo ali dentro que revela Deus? Eu não sei se você sabe isso. Paulo diz lá em Romanos capítulo 2 que há uma lei dentro do homem. O homem mais rebelde, o homem mais ruim dessa terra, ele tem alguma coisa dentro dele que reconhece que existe um Deus, um Criador. A pessoa mais ruim que você conhece, ela tem alguma faísca lá dentro do coração dela, mesmo que seja para ser rebelde, ela sabe que existe um ser superior. Eu não sei se você sabe, e Deus ele está aqui me dizendo através dessas palavras que você tem importância. Você tem uma legitimidade diante da criação. Você pode até estar distante, pode até estar em rebeldia contra Deus. Mas Deus ele lhe fez para glorificar o nome dele. Deus ele fez você para ser uma imagem dele. Ele fez você para parecer-se com ele. Olha o que Paulo diz lá, se eu não me engano, em Efésios, capítulo 5. Capítulo muito conhecido da Bíblia. Efésios, capítulo 5. Texto bem conhecido. Essa mensagem, irmãos, foi com muito tempo que eu vim entender isso que eu estou falando para os irmãos. Foi muito tempo de estudo, né? Muito tempo matutando, pensando sobre isso. Em que sentido eu me pareço com Deus? Em que sentido eu sou próximo? Ou em que sentido eu tenho a aparência, eu tenho a imagem de Deus? Não é que eu devo ser adorado, eu devo ser louvado. Porque só Deus é o Criador, nós somos criaturas. Mas o Criador, ele me deu o privilégio de parecer com ele. Olha o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Veja que o plano não muda. O que está em Gênesis está no Novo Testamento. O que Deus quer para você não é que você vá à igreja, que você vá a um templo. O que Deus quer para mim não é que eu fale dele, ou que eu tenha informações sobre ele. O que Deus quer para mim é que eu me pareça com ele, como era no princípio. A Bíblia diz que ele veio restaurar, ele veio buscar o que se havia perdido. Ele veio buscar o que estava perdido, a imagem dele no homem que estava corrompida. Ele veio salvar, ele veio restaurar. E João diz, o apóstolo João diz que assim como ele andou, devemos nós andar. Assim como ele viveu, devemos nós viver. Então, como é que alguém tem a natureza de Deus? É vivendo em amor, é vivendo em humildade. Ele diz lá no Evangelho, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Nós aprendemos com ele a ser parecidos com Deus. Nós aprendemos com Jesus
a viver em simplicidade, em humildade, em mansidão. Nós aprendemos com Jesus a vencer o diabo. Jesus venceu o diabo como homem. A Bíblia diz que ele estava com fome ali no deserto e o diabo veio tentá-lo. Né? Isso é fantástico, porque revela Deus, um Deus humilde, um Deus que encarnou e que sofreu fome, que sofreu sede. Se eu tenho lutas, ele teve também. Se eu tenho dificuldades, ele também as teve. Se eu tenho fome física, o meu corpo fica fraco, ele também ficou. Billy Graham dizia que o maior fato não é o homem pisar na lua, mas é Deus pisar na terra. É Deus se fazer como nós, sentir as mesmas dores que nós. A Bíblia diz que lá no Getsemane, a agonia e o sofrimento que ele teve foi tão grande que ele suou, que ele transpirou gotas de sangue. Os cientistas, os médicos, dizem que aquilo que aconteceu com Cristo ali no Getsemane, aquilo ali é um acontecimento raro no corpo humano. É quando o ser humano está debaixo de uma pressão tão alta que os poros sanguíneos dele rompem, se dilatam, e o sangue vem a transpirar, vem a sair para fora do corpo. Isso fala do homem Jesus, do homem que morreu por mim e por você, para que eu e você sejamos a imagem dele, para que a gente não viva mais em condenação, para que a gente não viva mais debaixo de uma ira vindoura. Né? Quando Deus vier, ele vai levar para com ele um povo selado, um povo que viveu aqui como filho dele. Pois infelizmente o ser humano, ele vive debaixo de uma lei, chamada lei do pecado, debaixo da escravidão do pecado. O mundo vive essa escravidão de pecado porque rejeita, porque não crê no sacrifício de Cristo. Mas graças a Deus ele nos escolheu, ele nos predestinou, né, para a gente estar aqui recebendo isso, ouvindo isso. E bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Bem-aventurados somos eu e você que estamos tendo essa revelação. Os homens religiosos, a religião, ela consegue te levar a um templo. A religião consegue te colocar vestes diferentes, consegue colocar em você costumes. Mas a religião não consegue mudar o teu coração. Muito pelo contrário, a religião, ela endurece o seu coração. E quando você se parece com Cristo, uma característica de alguém parecido com Cristo é o coração sensível. Toda pessoa parecida com Cristo, ela é uma pessoa misericordiosa. Toda pessoa parecida com Cristo, ela é uma pessoa de bons sentimentos, de boas atitudes. É claro que parecer-se com Cristo envolve várias virtudes, vários aspectos. Mas toda pessoa que se parece com Cristo, ela tem isso no seu coração. Então, viva o plano de Deus para você. Você não é mais você mesmo. Saiba disso, você não faz mais o que quer. Às vezes eu quero aqui, né? Eu vou confessar. Às vezes eu quero fazer o que eu quero. Né? Às vezes eu tomo atitude, não vou. Porque o Evangelho te diz assim, não, você não deve reagir na mesma moeda. Mas às vezes eu quero reagir na mesma moeda. Aí não é mais Cristo, aí sou eu. Aí não é mais o Evangelho, aí as minhas filosofias em prática. Só que quando eu vou agir, existe uma força interior que convence o meu coração do pecado. Olha, você não está certo. Assim não dá certo. Isso não é bom. Isso não louva a Deus. Então, nós que somos cristãos, que somos crentes, vivemos debaixo dessa luta. Paulo chama de luta espiritual. É o espírito militando contra a carne militando contra o espírito. É você dizendo, eu vou para a igreja, mas o seu velho homem fica em casa. É você dizendo assim, eu vou orar, mas o seu velho homem dizendo, não ora não, tá muito bom. Olha aí, rapaz, entrou a Joana, a irmã Aurelene colocou glória a Deus. É isso. E o lugar mais difícil de Deus reinar não é aqui fora. Aqui, vestir uma blusa social é fácil. Né? Ir à igreja é fácil. Só basta disposição. Agora aqui, meus irmãos, é só mesmo a obra do Espírito Santo. Aqui dentro é só mesmo o Espírito Santificador. Porque contra os males que vêm
ou que existem dentro do nosso coração, não há força, não há religião, não há ideologia, não há homem. É por isso que eu não acredito em uma salvação política. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente deve orar para que tenhamos políticos honestos, políticos sóbrios, para que a gente viva tranquilamente e sobriamente, como diz a Bíblia. Mas a salvação, ela não acontece de fora. A salvação não é exterior. A salvação é uma operação do Criador operando na criatura. Só Ele sabe fazer essa cirurgia, que é tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Só Deus sabe fazer isso. Então, lembre-se disto, a síntese do que eu tentei falar, que é que você é imagem de Deus. Você é representante de Deus. Não significa dizer que você deve ser adorado, porque só Ele é o Criador. Só Ele é onipotente, só Ele é onipresente. Mas significa que Ele resolveu criar você para louvor da glória dEle. Significa que eu e você não nascemos para desobedecê-lo. Não nascemos para desonrá-lo, para sermos rebeldes. Nós nascemos para glorificar o nome dEle. Então, que Deus seja glorificado na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deixa eu ver os irmãos que estão aqui. A irmã Débora, que é minha irmã, a irmã Lidiane, a irmã Adriana, a irmã Aurilene, o irmão Rovier, a irmã Aninha e a irmã Tainara. Tá certo? Vai ficar salvo aí. Eu vou deixar salvo. Vou tentar cortar só o trecho da mensagem, que a mensagem é mais importante. E você compartilha, tá certo? É muito importante quando alguém é alcançado pela palavra, alcançado pelo Evangelho, tá certo? E lembre-se disto, meu irmão. Você tem um dom, você tem uma vocação. O Deus que te criou, Ele conhece a sua estrutura. Ele te conhece de uma forma que você mesmo não se conhece. Ele te conhece de uma forma que você mesmo não imagina. Então, viva para honrá-lo, viva por fé, sabendo que Ele é quem promove essa dimensão espiritual em nós. Nós não sabemos nem orar como convém. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Até a oração é o Espírito quem nos ensina. Tá certo? Então, se você se vê fraco, realmente nós somos fracos. Mas saiba que no vaso de barro, existe um tesouro, que é a presença do Senhor. Tá certo? Que Deus te abençoe a todos que participaram. Compartilha. Alguém precisa ouvir a palavra. Alguém precisa ser confrontado, precisa ser edificado. E quando você compartilha a mensagem do Senhor, você está fazendo o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não está aqui ou acolá. O reino de Deus está dentro de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Que Deus te abençoe. Eu vou fazer uma oração agora pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar, pelos seus relacionamentos, pelo seu trabalho, tá certo? E Deus, Ele vai estar na frente da sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por cada experiência, por cada palavra. Obrigado por cada intenção, Senhor, que Tu colocaste no nosso coração. Nos ajuda a entendermos, Senhor, que nós não somos nada sem Ti. Que sem Ti, Senhor, nós não vamos a lugar nenhum. Nós até podemos plantar, nós podemos administrar, trabalhar, fazer. Mas o fim de tudo isto é condenação. O fim de tudo isto é perdição. Se não for, Senhor, para louvor da Tua glória, nós estamos perdidos. Nós estamos, Senhor, agindo por nós mesmos. Mas aprove a Ti enviar o Teu Filho, Senhor, para restaurar em nós essa dimensão que nós tínhamos no Éden, Senhor. Essa espiritualidade que nós tínhamos no jardim, Senhor, que foi perdida, que foi manchada, que foi deteriorada, Senhor. Mas o Teu Evangelho, Senhor, Ele é capaz de colocar em nosso coração a verdade, o amor, a justiça, a santificação. Obrigado por tudo, Senhor. É por isso que nós Te louvamos, é por isso que nós Te agradecemos. Eu entrego cada irmão desta transmissão, o irmão Rovier, a irmã Adriana, a irmã
Aurilene, a irmã Lidiane, a Débora, a irmã Aninha, Senhor. Ah, Deus, a irmã Mirla, cada irmão que participou, Senhor, cada irmã, cada pessoa, Senhor. O Iguinho, Senhor, cada pessoa, Senhor, abençoa, Senhor. A irmã Tainara, Senhor. Oh, Deus, o irmão Enzo, abençoa cada um, Senhor. Que os nossos corações sejam achados em Ti. Que as nossas vidas sejam achadas em Ti, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe, Senhor, fixarmos os nossos olhos em coisas orgulhosas, em coisas mesquinhas, em coisas que não Te agradam, Senhor. Mas faz do nosso coração o Teu lar. Faz do nosso coração a Tua habitação, Senhor. E vem nos transformar. Vem atuar em nós, Senhor. De glória em glória, de força em força. Até que um dia nós sejamos perfeitos, Senhor. Que nós sejamos completos, Pai. Que nós sejamos maduros, Pai, na Tua presença. Nos ajuda, nos perdoa, nos concede misericórdia como Tu, Senhor, sempre nos tem concedido. Nos concede entendimento, sabedoria, revelação. E nos dá sempre, Senhor, visão espiritual. Nos dá sempre entendimento espiritual. É isso que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus, obrigado, gente. A paz do Senhor. Até a próxima transmissão. Obrigado aí, vocês que compartilharam. Tá certo? Hoje a live foi um pouco mais assim despreparada, porque eu iria fazer na parte de baixo da minha casa. Mas aí, como estava havendo o barulho de um bar aqui, não deu para fazer. Tá certo? Mas louvado seja Deus pela sua vida. A todos aí que participaram. Um cheiro no coração, um abraço, uma boa semana. Quem voltou a trabalhar, um bom trabalho. Para quem está estudando em casa, bons estudos, tá certo? Que Deus te abençoe. Fiquem na paz de Cristo. Vou deixar salva, tá certo? Se você quiser assistir depois ou compartilhar para que alguém assista, sinta-se à vontade. Deus abençoe, boa semana. Fiquem na paz de Cristo.